Olá, olá, 20 de dezembro de 2019, confira as principais notícias desta sexta-feira. Caixa paga hoje valor complementar do saque imediato do FGTS. Justiça coloca em liberdade motorista que causou acidente no Jaracati que matou 5 pessoas. Período de fim de ano deve aumentar movimento na rodoviária da capital em 70%. Imperatriz vence amistoso diante do Tocantinópolis. E ainda, no Papo de Cultura, saiba mais sobre o novo livro do fotógrafo Meirelles Júnior. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você ligado aqui na TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia. Daqui a pouco aqui no estúdio eu vou entrevistar o parlamentar maranhense com o melhor desempenho nesse ano de 2019 lá no Congresso Nacional. Há uma pontuação feita entre os parlamentares e aí na bancada do Maranhão o parlamentar que mais se destacou foi o senador Everton e daqui a pouco ele estará conosco no estúdio falando de alguns projetos já aprovados em caráter terminativo no Senado, outros projetos apresentados, análise da política nacional e também vamos falar de política local, inclusive com vistas à eleição do ano que vem. Enfim, temos muitos assuntos. Estarei ao lado de John Coutry nessa entrevista daqui a pouco aqui no nosso estúdio. São 7 horas e mais 1 minuto e a Caixa Econômica Federal libera hoje o valor complementar do saque imediato do Fundo de Garantia por tempo de serviço para não correntistas nascidos entre janeiro e outubro e para os correntistas nascidos em qualquer mês, hein? O Eduardo Ericeira tem os detalhes para nós, existem algumas dúvidas sobre o assunto, mas o Eduardo está lá em frente, inclusive, a uma agência da Caixa. Bom dia, Eduardo. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão, uma ótima sexta-feira a todos, bom fim de semana. E por falar em sexta-feira, fim de semana, hoje é o último dia relacionado a essa questão aí do saque do FGTS, muita gente interessada, não só aqui, claro, no estado do Maranhão, mas em todo o país, com essa questão aí do saque do FGTS. Somente até hoje as agências da Caixa Econômica Federal abrem aí horário prorrogado justamente para atender essas pessoas que têm direito a esse saque. Para falar mais sobre o assunto, eu vou conversar agora com a Silvia Peloso, que é a superintendente da Caixa Econômica Federal aqui no estado do Maranhão. Silvia, esse ano foi um ano que a gente debateu, falou muito sobre essa questão do saque do FGTS. Já deu para surtir um efeito na economia e qual deve ser o balanço até o final aí deste ano em relação à injeção, especificamente sobre o saque do FGTS para o povo brasileiro? Muito bom dia a você. Bom dia. No primeiro calendário, o Maranhão já tinha, né, na primeira leva dos R$500, nós já tínhamos aqui no Maranhão R$500 bilhão. Não temos ainda fechado o valor do saque complementar, mas no Brasil são mais 2,5 bilhões na economia. A gente tem assistido aí já na semana, foram liberados já os 2 últimos meses, novembro e dezembro foram liberados na quarta-feira e hoje a gente começa a pagar o saque complementar, ou seja, quem tinha saldo em 24 de julho de R$998, pode ter aí a diferença para receber, que os 448. Tá, hoje é o último dia que as agências vão ter esse horário prorrogado, como eu disse anteriormente. As agências vão ter o horário prorrogado, hoje no último dia. Então as pessoas têm mais essa oportunidade para poder aproveitar, não é isso, Silvia? Eles têm o horário antecipado hoje, as agências a gente atende com 2 horas de antecedência, horário de fechamento normal. Então aqui na capital, por exemplo, às 8 horas já estamos lá atendendo. Daqui a pouquinho já deve abrir então as agências. Daqui a pouquinho. E além das agências, nós temos as casas lotéricas, as salas de autoatendimento. Quem já recebeu com crédito em conta o primeiro saque, né, no saque imediato, já amanhece com o dinheiro na conta. E aí não precisa correr para as agências nem para a lotérica para fazer o saque, porque tem o cartãozinho e usa para pagar as contas. Se você tem a senha do cidadão, uma sala de autoatendimento da Caixa, CPF e senha. Quem não tem a senha vai ter que retirar, no caso, não é isso? Quem não tem a senha, são muito poucos, a maioria já cadastrou. No nosso 0800, ele vai cadastrar e valida numa casa lotérica ou em nossas agências. Tem muito aquela questão da dúvida ainda, aquelas pessoas que já sacaram lá, já sacaram anteriormente, que querem sacar agora o mesmo valor, mas tem essa questão de estipular só até R$980. Ainda há muita dúvida em relação a isso, muitas pessoas que procuram a agência da Caixa para fazer esse saque. Tem sim, a gente tem recebido gente que nunca trabalhou de carteira assinada procurando, porque às vezes as pessoas entendem isso como um benefício extra. Não, gente, é uma autorização, realmente um benefício em relação ao saque. Se você tem saldo de fundo de garantia, já trabalhou de carteira assinada, você faz jus ao saque. Temos 2 situações.
quem tem salário, quem tinha acumulado de saldo em 24 de julho R$ 998, não sacou ainda, pode até ter o valor todo para sacar. Já sacou 500, vai sacar a diferença até os R$ 998. Ah, não, eu tenho R$ 999. Só foi os R$ 500 sacados e finalizou. Nunca trabalhei de carteira assinada, não tem nenhum saldo. Tá na dúvida? Baixa o app FGTS, ele é muito leve, não vai consumir sua internet nem sua memória do celular. O cadastro é simples, CPF, ele valida alguns dados e você já enxerga se você tem saldo, se ele está disponível, se ele foi acreditado em conta. Ok, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Silvia Peloso, superintendente da Caixa Econômica Federal aqui no estado do Maranhão. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Doutora Silvia sempre explicando didaticamente a situação, fica mais fácil para todo mundo, né? Obrigado ao nosso entrevistado, Eduardo, também. Então, gente, atenção, FGTS, o saque às agências abertas hoje no horário diferenciado. São 7h mais 5 minutos, 7h05. A Justiça Federal atendeu ao pedido de liminar do Ministério Público Federal para que seja garantido abrigo adequado aos indígenas em situação de vulnerabilidade e precariedade na sede da FUNAI, em Imperatriz. Devido à rotatividade de indígenas que chegam e vão embora, já passaram mais de 17 famílias pelo órgão. Atualmente, são 58 pessoas alojadas. A Justiça Federal atendeu ao pedido de liminar do Ministério Público Federal no Maranhão em ação civil pública proposta contra a União, a FUNAI e o município de Imperatriz para que os indígenas sejam realocados. A ação foi proposta a partir de informações sobre indígenas venezuelanos em Imperatriz, vindos de cidades como Manaus, Belém e São Luís, em condições degradantes, de forma improvisada e inadequada no alojamento da FUNAI. Segundo a ação, o local é inóspito, onde há riscos de desabamento, esgoto a céu aberto e a exposição a doenças pela falta de higiene. Nós temos ido atrás dos locais, nós temos buscado sim um espaço para eles, mas até então nós não encontramos um espaço que seja dentro do contexto deles. Enquanto isso, a assistência municipal está realizando atividades com as famílias que fazem parte da competência do órgão, como inscrição no CAD único, emissão de documentos e assistência quanto ao lazer das crianças. A partir do momento que nós cadastramos eles, de 10 para cá, nós temos mantido uma assistência para eles no sentido de trazer a viabilização do direito deles, que é o Bolsa Família, né? Nós estamos fazendo o NIS para eles receberem o Bolsa Família, que é a parte provisória de proteção básica para eles e proteção especial. A Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular informou que iniciou os diálogos com a FUNAI e a Prefeitura de Imperatriz em outubro e que foram realizadas reuniões para discutir estratégias de acolhimento que assegurem a dignidade dos refugiados, assim como serviços básicos de saúde assistencial e alternativas de abrigamento. A coordenação regional da FUNAI está em viagem e não foi encontrada para comentar sobre a liminar. Na zona rural de São Luís, um homem foi preso por suspeita de aplicar golpes se passando por um religioso, por padre, não é? E um detalhe, hein? O detalhe da história é o seguinte, ele pedia dinheiro às vítimas em nome dos religiosos, como nós mostramos aqui no Bom Dia, foi mostrado também no Bandeira 2, mas até um religioso foi vítima do falso padre. Não é de hoje que Adeildo Lima dos Santos se passa por padres e pastores para pedir doações. Há 3 anos, o padre Flávio precisou ir à polícia para provar que não havia pedido dinheiro para obras de caridade. A mesma pessoa levou um documento num estabelecimento e isso foi por meio de ofício. Só que o nome estava errado, realmente não era eu. Eu lembro que até compareci à delegacia para fazer o reconhecimento de que não era eu, é claro. E depois teve mesmo uma audiência junto de um juiz, houve lá uma pena e depois ele foi solto outra vez e continua fazendo as coisas. Em junho deste ano, outro episódio fez o padre denunciar Adeildo, que foi preso esta semana na região do Coqueiro, na zona rural de São Luís, depois de uma série de denúncias de pedidos de doações feitas pelo falso padre. Essas vítimas foram ouvidas e após um trabalho de investigação, nós conseguimos chegar à pessoa do Adeildo, né, conhecido como Lima, e foi representado pela prisão preventiva, foi dado cumprimento a esse mandado e atualmente ele se encontra
no sistema penitenciário do Estado. Na casa do acusado, a polícia encontrou vários documentos e uma lista de nomes de possíveis vítimas. Os investigadores vão analisar o material para descobrir se Adeildo agia sozinho ou se tem mais envolvidos nos golpes. Embora sobreviva do dízimo e de doações, as igrejas solicitam ajuda para projetos sempre usando documentos oficiais e pessoas autorizadas pelas paróquias. Sempre faz um ofício com papel timbrado e diz, normalmente, pede a doação para coisa específica, que normalmente não é para ajudar uma pessoa que necessita, né? Em geral, esse tipo de ajuda, a própria paróquia, né, com o dinheiro que a gente tem, a gente faz essa doação. Silvão Alves comigo. Silvão, imagina esse fim de ano, o pessoal já com o coração mais aberto, né? O espírito natalino e tudo, e aí muita gente se aproveita dessa situação, Muita gente aproveita esse período, né? Esse falso padre, é verdade que tentou aplicar um golpe, inclusive, num parlamentar aqui no estado? Exatamente. Pelo menos um? Depois daquele dia que a gente noticiou a prisão dele, eu estava conversando ali nos bastidores com o nosso colega John Coutrin, e ele me lembrava de que em novembro, né, desse ano, ele já tinha sido preso lá nas dependências da Assembleia Legislativa, quando ele já estava colocando em prática um plano lá para pegar dinheiro de um parlamentar lá dentro da Assembleia. Ele foi preso naquela oportunidade, foi autuado em flagrante, naquela oportunidade. Silvão, vamos falar sobre o caso Vitor Ian? O Vitor Ian, a Justiça acaba de conceder a liberdade para o Vitor Ian, não é? Desde que ele cumpra os preceitos que estão previstos no monitoramento eletrônico. Ele vai ser monitorado com tornozeleira eletrônica, ele vai ter que se apresentar e segundo o advogado dele garantiu que ele vai acompanhar toda a fase processual, que está já no trâmite final, para que ele possa ser submetido a uma sessão do Tribunal do Júri Popular. Ele não pode sair de casa no horário das 8 até as 6 da manhã, ele tem que estar recolhido em casa, em residência. Também não pode dirigir, a carteira dele está suspensa, né, até o trâmite final aí desse processo. Não pode frequentar bares, boates, né, casa noturna, ele não pode participar de festas e etc. Isso são regras que ele precisa seguir. São as mesmas regras que estão sendo seguidas pelo Saulo, aquele do caso da morte do pastor Maxson, né, que também foi outro caso de grande repercussão. E aí o Vitor Ian, ele vai ter que se adequar também a essas normas, ele vai ter que seguir essas normas. Ele que está preso, convém ressaltar que esse foi um dos acidentes, os maiores acidentes aqui no perímetro urbano, registrado nesse ano de 2019, que deixou 5 pessoas mortas, né? E 9 feridos ali no Jaracati, no dia 8 de setembro. Entre os feridos, pessoas que ficaram em situação assim, sim, tem gente que até de trabalhar, hoje, sem as condições mínimas para... Exatamente. Dessas 9 pessoas que ficaram feridas aí, tem gente ainda que ainda não se recuperou totalmente, está com sequelas e ainda está lutando para recuperar a saúde em função desse acidente que foi violento. Silvão, integrante de uma facção criminosa acusado de mandar matar rivais, foi preso aqui na capital? Exato. Esse aí é um daqueles, Adalberto, que faz parte daquele tribunal do crime, que inclusive eles fazem vídeos, colocam. Esse caso dele aí aconteceu lá na região do bairro da Vila Embratel. A vítima sobreviveu, uma das poucas vítimas sobreviveu. Mas as imagens que eles mesmos gravaram e postaram nas redes sociais serviram para que a polícia pudesse chegar aí aos autores desse crime. Nem todos estão presos, né? Mas aqueles que não estão presos, eles estão identificados. Eles teriam tentado executar essa pessoa porque eles suspeitavam de que ela faria parte de uma facção rival. Então, foram muitos casos esse ano que a gente viu de criminosos que cometeram esses crimes bárbaros, que compartilharam essas imagens, inclusive nas redes sociais, mas que, de certa forma, acabaram servindo para que a justiça e a polícia pudessem chegar até eles através dessas imagens. Obrigado, Silvão. Bom final de semana. Bom dia a você, bom fim de semana a todos aí que estão nos assistindo. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2, e vem aí Bandeira 2 especial de fim de ano, balanço do ano, enfim, entrevistas, você vai conferir aí neste final de ano aqui na TV Difusora, tá bom? São 7 horas e mais 14 minutos, 7h14, é hora de conferir o nosso Giro de Notícias. Centenas de produtos pirateados foram apreendidos ontem durante a Operação Barba Negra, realizada pela Receita Federal com apoio da Polícia Civil. As equipes entraram em 28 lojas das ruas de Santana, Grande das Flores e 7 de Setembro, e como transversais dessas vias. Em 2018, a Receita Federal obteve o maior resultado da história em relação a mercadorias apreendidas no Brasil.
De janeiro a dezembro do ano passado, o órgão recolheu mais de 3 milhões de reais em produtos irregulares. Apesar de ninguém ter sido preso, os donos dos estabelecimentos comerciais da capital podem ser responsabilizados criminalmente pela venda dos produtos ilegais. Já está em vigor o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, aprovado pelo Congresso Brasileiro em novembro. O objetivo do acordo é a exploração comercial da Base Espacial de Alcântara. O acordo foi assinado em março em Washington, mas teve de passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal para ser validado. O Ministério Público do Maranhão propôs 21 ações civis públicas contra agências bancárias em Imperatriz por falta de acessibilidade. Os processos foram abertos no Judiciário Estadual contra 16 agências. A Caixa Econômica Federal foi acionada perante a Justiça por irregularidades em 4 agências bancárias. A investigação da Promotoria de Justiça do Idoso e da Deficiência de Imperatriz verificou a ausência de acessibilidade às pessoas com deficiência nas agências bancárias da cidade. Dentre as irregularidades, a equipe do Núcleo de Assessoria Técnica Regionalizada do Ministério Público identificou que os bancos não fizeram adaptações para atender minimamente às normas de acessibilidade exigidas pela legislação. No próximo bloco, eu confiro uma entrevista ao vivo com o senador Everton aqui no estúdio do Bom Dia. E mais, terminal rodoviário de São Luís prevê aumento de 70% na movimentação de fim de ano. São 7 horas e mais 16 minutos. O Bom Dia volta já já. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão e aqui no estúdio eu converso agora com o parlamentar maranhense que teve o melhor desempenho nesse ano de 2019, segundo dados do próprio Congresso Nacional, do Senado, da Câmara dos Deputados. Há um ranking, uma avaliação. Eu recebo aqui no estúdio o senador Everton do PDT. Senador, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, John Contri. Bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia Maranhão. Senador, um ano de intenso trabalho lá em Brasília, 37 projetos de leis, 2 aprovados em caráter terminativo, 84 emendas apresentadas, 39 relatorias de propostas. Isso dá uma média de 24 proposições por mês. Um ano de muita atividade, muito trabalho lá em Brasília. A nossa meta foi essa, produzir. Eu, na minha campanha, prometi ao povo do Maranhão que precisávamos saber para que servia um senador. E não só lá dentro de Brasília, mas no Maranhão, nós terminamos o ano, apesar de todas as dificuldades, um ano bastante otimista de que, e convicto de que nós conseguimos fazer a nossa parte. Claro que tem muito por fazer e tudo por fazer, mas você imagine só 24 proposições por mês. Geralmente o mês não tem 24 dias úteis, então, e principalmente as sessões que todos sabem que o pico delas mesmo é dia de terça e quarta. Mas nós participamos de várias comissões, vários debates importantes a nível nacional e todos os finais de semana que eu pude, eu vim para o Maranhão visitar as regiões. Tem final de semana que eu desci ali em Imperatriz para rodar a região Tocantins, depois desci ali em Teresina para ficar na região dos Cocais ou no Sertão, ou aqui em São Luís para ir para a Baixada ou ir para as regiões mais próximas da ilha. Então, estando próximo aqui da base e lá em Brasília participando diretamente desses debates e tentando protagonizar, elaborar, formular projetos de leis, proposições que possam ajudar de forma concreta a melhorar a vida das pessoas, principalmente do nosso trabalhador, isso foi, assim, sem dúvida nenhuma, muito gratificante nós termos esses números. E te confesso que eu não sabia, né? Assim, a gente acaba entrando no automático e quando vai parar para fazer a avaliação de quantos quilômetros o carro rodou, você vai ver que realmente nós estivemos aí com o pé no acelerador o ano de 2019, primeiro ano de legislatura, mas foi para isso que nós nos propusemos. Comigo nessa entrevista o nosso colunista de política, John Contri. John. Senador, bom dia a todos. Um projeto importante, né, que foi aprovado lá no Senado foi aquele que proíbe, né, a taxa de religação e também os cortes aos finais de semana e feriados. A gente vai lembrar que aqui na Assembleia Legislativa esse projeto foi colocado em pauta por um deputado e acabou sendo declarado inconstitucional. E chegou lá no Senado, né, houve uma aprovação, até digamos assim, lá no Senado recorde, de forma bem célere. Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas que estão em casa, né, muitas delas por todo o interior do Maranhão,
como funcionará esse projeto, o que ainda falta para ele entrar em vigor. Olha, só para fazer justiça, nós fizemos o registro da votação desse projeto que já está aprovado no Senado, agora é com a Câmara. Irei me empenhar pessoalmente para conversar com a bancada nossa, federal do Maranhão, e todos os líderes que nós temos ótima relação. O presidente Rodrigo Maia também já se colocou à disposição para nos ajudar. E esse projeto ele teve duas frentes aqui no Maranhão. A primeira, aprovado na Câmara de Vereadores, era o fim da taxa de religação do corte de energia elétrica e de água. Esse fim da taxa de religação ele foi uma luta do vereador, presidente do PDT de São Luís, vereador Raimundo Penha, na Câmara de Vereadores, e a Assembleia Legislativa, um debate que se levou da proibição do corte desses serviços nas vésperas de feriados e na véspera de final de semana. A taxa de religação, nós já estávamos com esse projeto tramitando. Pedimos ao vereador Raimundo Penha e ele nos enviou e nós melhoramos ele e fizemos a tramitação no Senado Federal. Tentei tramitar na Câmara, mas já estava no fim da legislatura na época, eu ainda era deputado federal. Então, no Senado, um dos primeiros projetos que nós protocolamos foi esse. Já agora, há uns 2 meses, com este debate aqui da questão da constitucionalidade, que estava tratando lá no Senado, na Assembleia Legislativa, o relator, o deputado Fernando Pessoa, ele, via CCJ e a Assembleia Legislativa do Maranhão, nos enviou o projeto pedindo que incorporássemos ao nosso texto para que a gente pudesse tratar essa matéria aonde ela deveria ser tratada, que é uma matéria que tem que ser uma lei federal, para evitar qualquer tipo de questionamento futuro. Nós prontamente atendemos, recebi o deputado Fernando Pessoa, o presidente da CCJ, o deputado Neto Evangelista, e uma comissão de deputados, a pedido do presidente da Assembleia, o deputado Otelino Neto. E lá nós fizemos a conversa com o relator do projeto, que é o senador Regufe. O Regufe prontamente atendeu. Então, o que ficou aprovado lá? Primeiro, acabar com taxa de religação. Sua energia é cortada, então vai pagar ela, você já não vai mais pagar a taxa de religação assim que estiver aprovado na Câmara. Segundo, pagou, solicitou a companhia, ela vai ter até 6 horas para restabelecer o serviço. Antes era uma coisa aleatória, tinha que dizer, olha, não, mas para ser até 6 horas tem que pagar uma taxa de religação emergencial, às vezes mais caro que a conta. Total desrespeito à nossa população, aos mais carentes e quem, infelizmente, já está numa situação vulnerável. Porque você imagina só, quem é que atrasa uma conta de energia porque quer? Quem é que atrasa uma conta de água porque quer? E aí o tratamento que eles dão é simplesmente humilhante. O outro, mais sério ainda, é você chegar numa sexta-feira, 5 horas da tarde, a equipe do corte está lá na tua porta, sobe, corta energia e vai embora. E aí não quero saber se tem uma criança dentro de casa, se tem um idoso dentro de casa, se você tem lá 2 quilos de carne que você, com muita luta, conseguiu comprar para manter a família no final de semana até começar o batidão na segunda-feira, e aí se corta. Então, assim, é um total desrespeito a consumidores que são obrigados a continuar com isso, porque depois que paga ele não pode contratar outra empresa, eles são exclusivos. Inclusive, senador, cortava, por exemplo, na sexta-feira e só podia religar na segunda, quer dizer, você era obrigado, mesmo que você pagasse a conta, era obrigado a religação. Qual é o banco aberto 4 horas depois de 4 horas da tarde? Não tem. Pagamento eletrônico, isso é para quem é correntista. Tem muita gente que não tem nem conta em banco, o que tem muito é conta para pagar e que o dinheiro não está dando, porque a crise é grande. Então, assim, nós não estimulamos, o Congresso entendeu isso, o governo veio para cima, as empresas vieram para cima achando que a gente queria estimular a inadimplência e coisa nenhuma. Olha, quem está atrasado pode perder o serviço, de segunda a quinta. Agora, se tiver um feriado quarta-feira, não pode cortar na terça. Se tiver o feriado na terça, não pode cortar na segunda. E se não tiver feriado nenhum, não pode cortar na sexta-feira. Ou seja, nós temos que dar o tempo, porque se cortar interromper até quinta, o trabalhador ainda tem a sexta no dia útil para correr atrás. E na hora que ele paga ali até 6 horas da tarde, até meia-noite a empresa é obrigada a restabelecer o serviço e com isso a vida continuar. Um outro projeto que o senhor apresentou lá no Senado, que está inclusive aprovado em caráter terminativo do Senado e segue para a Câmara, aquele que trata da capacitação dos agentes comunitários de saúde. Por que um projeto específico para essa situação?
Olha, você imagine só, o papel que existe desses agentes, desses profissionais de endemias, de profissionais da área de saúde, os agentes comunitários, eles já têm uma tarefa muito árdua, porque o trabalho deles é de campo. Eles estão ali no dia a dia atendendo a comunidade, fazendo a saúde preventiva. E já está provado, né, pela Organização Mundial da Saúde, por todos que são da área, que a saúde mais barata do mundo é a preventiva. Então, se nós temos profissionais capacitados que podem ajudar a identificar, podem ajudar a fazer a triagem de forma mais eficiente para que a gente evite esse cidadão já numa outra fase ter que ir para a medicina curativa, melhor ainda. Então, esses profissionais, eles têm que estar sempre sendo reciclados. A medicina é uma ciência, e a ciência, ela todo dia, ela está sendo modernizada, ela está sendo melhorada, e é esse nosso objetivo. Então, esses profissionais, eles, além de salários defasados, eles precisam, né, ter esse olhar para a sua profissão. Ou seja, nossos professores, eles não têm que ter capacitação direto, né? Sempre tem que estar ali no banco de aula, tem que estar sempre fazendo curso, melhorando. Então, é a mesma coisa os profissionais. Um pouquinho de política, senador. Essa semana houve vários movimentos, várias declarações, né? A primeira delas, o governador Flávio Dino, aqui no Ponto e Vírgula, sinalizou, né, afirmou que o PCdoB e o PDT estarão juntos na maioria das cidades. E há fortes chances do PDT e PCdoB estarem juntos aqui em São Luís. Por outro lado, surge uma foto sua ao lado do presidente nacional do Democratas, ACM Neto, em que se estaria articulando uma ida do deputado Neto Evangelista para o PDT. O Neto hoje está no Democratas. E o PDT tem pré-candidato, que é o Osmar Filho. Eu queria saber o seguinte, houve essa articulação para que o Neto fosse para o PDT, para ser o candidato do PDT? O Osmar Filho ainda é pré-candidato do PDT, e em relação a uma aliança entre PCdoB, PDT e Democratas aqui em São Luís? Olha, eu fico já começando a melhorar o humor em ano eleitoral, porque começa todo tipo de conversa. E aí a sensação que dá é que muitos não têm pauta, e aí tenta pautar a gente. É impressionante como a criatividade das pessoas, elas fazem com que isso tenha que ser o mundo fantástico deles, né? Tipo aquele episódiozinho do Bob. E ali tem que ser o mundo fantástico de quem escreve e acha que tem que decifrar o que está numa foto. Todos sabem da relação do PDT com o DEM e o PCdoB aqui no Maranhão. E vale lembrar que o PCdoB e o PDT apoiaram oficialmente o DEM na Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Então, assim, não é uma aliança escondida, inventada. Quem é o primeiro suplente do senador Everton? É do DEM. O presidente do DEM no Maranhão, o deputado Juscelino, além de um grande amigo, meu compadre. Então, assim, a nossa relação, ela é próxima dos três partidos, PCdoB, DEM e PCdoB. O presidente nacional do DEM, o ACM Neto, nós somos deputados federais juntos. A sede nacional do DEM é no Senado Federal. Então, nós estamos ali no contato no dia a dia. Então, claro que a minha visita a ele, como eu faço a todos, ao Ciro Nogueira com Fufuca, recentemente estivemos juntos, e vários outros presidentes de partido, é claro a boa relação que todo mundo sabe que eu tenho com a classe política nacional. Então, nada mais do que isso, conversar política. E se o Neto Evangelista for viabilizado, ele é viabilizado pelo partido dele, que é o DEM. E onde é que está escrito que para ser candidato tem que ser pelo PDT? Pelo contrário, o partido é o nosso campo político. Se o candidato for do PCdoB, será do PCdoB. E se for o nosso pré-candidato, que é o Osmar Filho, será o Osmar pelo PDT. Então, assim, isso fique bem claro. Cada partido tem seu pré-candidato, mas nós temos uma só bandeira, que é São Luís. Nós não vamos eleger só pessoas, nós vamos votar esse ano em projetos. Momento difícil que o Brasil vive, o eleitor de São Luís vai ser convidado a refletir se ele vai apostar em projetos individuais, em salvadores da pátria. Aí vamos buscar simplesmente o que acontece no Brasil, minha gente. Vamos ver lá o prefeito de Porto Alegre, como foi que ele se elegeu. O cara sozinho que disse que ia resolver tudo. Pode mal sair na rua. Você tem aí vários outsiders que disseram que iam resolver as coisas e que estão aí com impopularidades grandes. Por quê? Porque não resolve o problema sozinho. A política, ela é um esporte coletivo. Você tem que ter grupo. E se não tiver grupo, cada um jogando em uma posição, não funciona. O prefeito Edivaldo está hoje com um canteiro de obras, São Luís.
Mas você acha que caiu sozinho esse dinheiro na conta dele? Claro que não. Ele tinha uma base forte na Câmara de Vereadores que votou esse empréstimo para que viabilizasse o recurso para fazer isso. Enquanto não chegou esse empréstimo, o que é que manteve ele com condições de manter os hospitais abertos? As emendas parlamentares e, claro, a sua boa gestão. Então, é toda uma sintonia. E o governo do Estado, a parceria que ele sempre teve com o governador Flávio Dino. Ou seja, ele sozinho, claro que ele ia ter muita dificuldade de fazer o que ele faz hoje. Mas hoje ele tem a Câmara, hoje ele tem 2 senadores, ele tem a bancada federal de deputados, tem a Assembleia e tem o governador. Então, na hora que você tem contato, parceria institucional, você ajuda a resolver mais rápido os problemas. Então, o senhor está dizendo que o PDT, não tendo candidato próprio, pode apoiar um candidato do PCdoB e do Democratas. Do Democrata, do PSB, o Bira do Pindaré é pré-candidato, do PP, se o PP lançar qualquer um candidato que seja da nossa frente e que esteja com condições de vencer a eleição, que tenha hoje condições de estar que esteja mais sintonizado com o eleitorado para o momento, não vai ter dificuldade. E como é que isso vai ser definido, senador? Agora, em março. Qual o critério? O prefeito Edivaldo Holanda é o comandante desse processo. O governador Flávio Dino irá sentar com ele, que é o líder do nosso grupo político, e nós todos, obviamente, eu, a senadora Elisiane e todos os partidos, iremos montar essa mesa para discutir a melhor estratégia. São Luís, John, Adalberto e os nossos telespectadores, é importante lembrar isso, São Luís é diferente dos outros 216 municípios do Maranhão. É a única cidade do estado que tem segundo turno. Então, se necessário for cada partido lançar o seu candidato, não tem problema, porque nós temos o segundo turno. Diferentemente das outras cidades que a gente precisa logo definir no primeiro turno, porque caso haja divisão, muitas delas você pode perder. Senador, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Já um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E obrigado pela entrevista. Eu quero agradecer o espaço a todos aqui para toda a emissora e mandar o meu Natal a todos os telespectadores. É ano de muita dificuldade, mas claro que sempre tendo Deus no coração, nas nossas vidas, nós precisamos manter essa serenidade e essa vontade de estar sempre construindo um Brasil melhor, um Maranhão melhor e, claro, sermos melhores. Então, um Feliz Natal a todos vocês, Feliz Ano Novo. Claro que o John aqui vai conversar um pouquinho mais de política conosco. Hoje às 18 horas eu estarei lá no Ponto e Vírgula, na Difusora FM. Aqui na Difusora FM, e nós vamos ter a oportunidade para conversar de forma mais detalhada vários temas e, obviamente, tirar aí as dúvidas para a gente fechar o ano 2019 com chave de ouro. Muito obrigado. Obrigado, John Coutrin, também pela participação. A Prefeitura Municipal de Imperatriz vai implementar o projeto de Zona Azul, formato que vai ser adotado para a ocupação legal das áreas permitidas para estacionamento de veículos nas ruas do centro comercial da cidade. O assunto divide opiniões. Achar uma vaga para estacionar no centro da cidade tem sido uma tarefa cada vez mais difícil. Agora imagina ser cobrado para estacionar em um local público. É o que propõe a Prefeitura de Imperatriz por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Não acho certo não, não é muito porque a gente já paga tudo isso aqui, tudo PVA, tudo, nem pagar estacionamento ainda. Eu acho muito difícil, né? Que a gente já anda correndo aí atrás aí do dinheiro e ainda pagar estacionamento. No projeto, a proposta exclui mais de 30% dos espaços que antes estavam demarcados. É uma forma de organizar e democratizar o estacionamento no centro. Infelizmente, lá 80% das vagas ocupadas o dia todo. Então, para democratizar, a gente viu que a melhor alternativa é a Zona Azul. As vagas agora reservadas para o estacionamento rotativo caem de 7.250 para 5.066. A nova redação do decreto preserva a gratuidade para quem tem 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e para gestantes. E quem possui carro, mas não tem garagem, fica estabelecido o direito de estacionar de graça na porta de casa, desde que retire na CETRAN sua licença para isso. Então muita gente vai achar ruim, mas a gente tem que procurar as melhoras, certo? Tem muita coisa para se fazer dentro de Imperatriz. Imperatriz já não é mais cidade pequena. São 7 horas e mais 37 minutos, 7h37. O terminal rodoviário de São Luís prevê aumento de 70% na movimentação de fim de ano. E a gente tem outras informações agora com o Eduardo Ericeira. Eduardo está comigo aqui para trazer mais informações sobre o assunto.
Estamos com um probleminha aqui com o nosso Eduardo, daqui a pouquinho sim, agora sim. Eduardo. Pois é, Adalberto, a gente fala ao vivo aqui do Terminal Rodoviário de São Luís, movimentação já bem intensa nessa sexta-feira, começando apenas o final de semana. Amanhã a gente imagina também que muitas pessoas vão aqui se deslocar até o Terminal Rodoviário para poder viajar. Também muitas pessoas que chegam aqui à Ilha de São Luís e que deixam também a Ilha de São Luís com destino a outros municípios, a outros estados. A gente vai mostrar, a gente já chegou aqui há cerca mais ou menos de 15 minutos aproximadamente, movimentação bem grande de veículos, inclusive formando fila dupla, viu, Adalberto? O que é errado, mas a movimentação muito grande aqui, a gente reforça que vai haver fiscalização, já acontece fiscalização justamente no trânsito e também para ajudar as pessoas que vêm aqui para o Terminal Rodoviário de São Luís. Olha, tem muitas pessoas que param ali na falta de estacionamento, aqui bem próximo ao saguão, acabam fazendo fila dupla, que a gente fala que é errado, mas agentes da SMTT já se encontram aqui na área, o pessoal tem que ter um pouco de cuidado. Mas olha o congestionamento, viu, Adalberto? Olha o congestionamento ali no acesso ao Terminal Rodoviário de São Luís, congestionamento bem grande, ali inclusive um ônibus que faz trabalha aqui, que trabalha no transporte público aqui da capital, com dificuldade para passar na própria Avenida dos Franceses. A rodoviária de São Luís fica à margens aqui, em uma das margens da Avenida dos Franceses. Olha a dificuldade que as pessoas estão tendo para transitar aqui no acesso ao Terminal Rodoviário de São Luís. A movimentação bem intensa. A gente já conversou aqui com algumas pessoas, alguns representantes de empresas, pelo menos com 3 representantes de empresas, eles disseram que ainda não teve a necessidade de colocar ônibus extras, mas a partir de hoje, com certeza, certamente vai ter essa necessidade de ter ônibus extra justamente para poder fazer essas viagens, atender a demanda das pessoas, o que deve se manter nos próximos dias até a festa de Réveillon. O aumento por aqui, segundo a diretoria da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico, a empresa que administra o local, o aumento em relação ao período normal de Natal e Ano Novo deve crescer cerca de 70% aqui na rodoviária de São Luís, agora com o período natalino e com o período de Ano Novo, principalmente entre os dias 20 e 24 de dezembro, já antecipando o Natal, e também de 27 a 31, antecipando as festas de Réveillon. O aumento deve chegar a 70% aqui na rodoviária de São Luís. A gente já percebe aqui uma movimentação muito grande desde as primeiras horas da manhã dessa sexta-feira. A gente lembra que tem muitas pessoas que ainda trabalham ainda hoje e que provavelmente só viajam amanhã. No aeroporto também vai haver aumento, a gente tem a estimativa aqui, espera receber cerca de mais de 96 mil pessoas entre os dias 16 de dezembro de 2019, agora, deste ano, até o dia 5 de janeiro de 2020, e uma alta temporada, né, e cerca de 699 operações entre pousos e decolagens, também movimentação grande no aeroporto de São Luís. A gente volta com você, Adalberto, desejando um ótimo final de semana a todos. Obrigado, Eduardo, pelas informações, bom final de semana para você também. A gente muda de assunto, fala de esporte agora, porque o Imperatriz venceu o seu primeiro amistoso na fase de preparação para a temporada 2020. Veja na reportagem do Emerson Pinto. No amistoso, a entrada no Frei Epifânio foi 1 quilo de alimento. O jogo estava na programação da fase preparatória dos 2 times para a temporada 2020. Um primeiro tempo de lançamentos longos, passes curtos e o aproveitamento de bolas paradas. Os donos da casa e os visitantes tiveram oportunidades de abrir o marcador em cobranças de faltas. O segundo tempo começou com o Imperatriz apertando. Nesta cobrança de falta pela direita, o zagueiro Renan Dutra é quem sobe de cabeça, faz cavalo de aço 1-0. Muitas alterações dos dois lados, chance para a rapaziada mostrar serviço. O segundo gol do Imperatriz saiu depois de uma cobrança de falta. A bola foi afastada da área, devolvida ao ataque, passou pela defesa do Tocantinópolis e Henrique Matos, o zagueiro que entrou na segunda etapa, mandou para o fundo da rede. O Imperatriz e o Tocantinópolis são velhos conhecidos e amistosos como realizado na noite de quinta-feira. Partida que serviu para os técnicos dos 2 times avaliarem os jogadores no desempenho individual e em grupo. Os nossos atletas fizeram mais trabalho físico do que tático e técnico, né? Então nós sabíamos que existia essa dificuldade, principalmente para que pudesse envolver mais o adversário, mas foi bem positivo, porque no momento que nós tivemos a posse de bola, soubemos valorizar em alguns momentos, precisamos melhorar ainda mais, mas acho que foi um jogo bem positivo para a nossa equipe. A gente teve pouco tempo de treino coletivo, a gente vem trabalhando mais fisicamente, então
foi um bom jogo, o importante para a gente é sempre sair com a vitória, a gente vem se conhecendo e ao decorrer dos próximos jogos vai ser melhor do que esse ainda. O importante é sempre sair com a vitória. Um teste bom, né? A equipe do Tocantinópolis muito boa e deu para testar a nossa equipe aí que está vindo de 3 semanas muito forte de preparação física. Legal, Imperatriz preparando aí, vem aí a Copa do Nordeste, hein? Pelo terceiro ano seguido, a Difusora é a casa da Copa do Nordeste, emissora oficial. Você vai acompanhar as transmissões aqui com a gente, inclusive do Cavalo de Aço, né? No próximo bloco, veja como foi o aliás, no próximo bloco já mostrou o amistoso aqui do Imperatriz, né? A gente vai falar sobre vários assuntos, entre eles, inclusive, vamos mostrar aqui belas imagens do novo livro do fotógrafo Meirelles Júnior, mostrando a beleza dos manguezais maranhenses, hein? São 7 horas e mais 43 minutos. O Bom Dia volta já já. Um instante só, tem o nosso guia cultural também, hein? Imagens ao vivo nesse momento você tem do Terminal Rodoviário de São Luís. Intensa movimentação neste fim de ano. Voltamos já já. São 7 horas e mais 46 minutos. De volta o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. É hora do nosso Papo de Cultura. E olha, depois de revelar as belezas dos lençóis maranhenses e também da São Luís, Patrimônio Cultural da Humanidade, agora o fotógrafo Meirelles Júnior está de volta e usa o seu trabalho aí para garimpar imagens de um ecossistema frágil, ao mesmo tempo único no Maranhão. Eu estou falando dos manguezais e é com Meirelles Júnior que a gente vai bater esse papo de cultura de hoje. Meirelles, é um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço e sempre bom estar aqui na Difusora porque a gente sabe que vocês têm um carinho especial pela cultura do nosso estado. Meirelles, como é que foi essa experiência diferenciada de um ecossistema que é frágil, como eu falei no começo, mas ao mesmo tempo tem suas peculiaridades e é extremamente importante para esse equilíbrio, né? Não só aqui da nossa capital, mas da região toda. Eu sempre digo o seguinte, ele é aquele bichinho feio que todo mundo tem nojo e que eu resolvi desmistificar um pouco através de imagens e da parte teórica feita pela professora Andréa Azevedo, que é da UEMA, doutora, e que me fez viajar durante esses 8 meses dentro desse universo. Eu acho que todos nós devemos ter um pouco mais de conhecimento desse ecossistema que, depois das nossas pesquisas, a gente descobriu que a orla, nosso litoral, é a maior faixa contínua de manguezais do planeta. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente deve cuidar e ter uma atenção especial. Bom, a gente vai mostrar algumas imagens desse novo livro do Meirelles Júnior, enquanto ele vai falando com a gente aqui, porque não foi só São Luís não, né? Você se deslocou para outras localidades também. Fala um pouco para a gente sobre isso. Eu acabei fazendo um pouco de mapeamento desses locais. A gente saiu desde o Delta até a Extremo Oriente. Então, a gente tem uma grande quantidade de mangues dentro da ilha, a gente tem uma quantidade de mangues na nossa baixada e desde os lençóis, né? Então a gente acaba tendo mangue para todo lado. Eu digo que eu dei alguns passos e na Lagoa da Jance, que eu moro na Lagoa da Jance, eu já comecei o trabalho do lado da minha casa. Então é uma coisa importantíssima porque a gente não percebe, a gente passa em cima dessa ponte e tem um mangue embaixo e a gente não nota, né? E é legal a gente estar mostrando algumas imagens aqui porque, quer dizer, fotografar vai para além daquele clique, né? E aí, quer dizer, aquele retrato daquela realidade que é feito, aquele momento, aquele recorte da realidade, antes de tudo, pesquisa, planejamento. Eu queria que você falasse sobre essas etapas também, para aqueles que estão nos assistindo e são apaixonados pela fotografia. É uma grande equipe que está por trás disso. Na verdade, a gente já está planejando esse livro há 2 anos e, efetivamente, estamos há 8 meses em campo. Então, queria também agradecer aqui sempre. E não vou cansar porque a gente tem que ter um apoio, né? E claro. A gente tem um apoio da Lei de Incentivo à Cultura, através da Fribal e do Governo do Estado. Então, se não fosse por eles, a gente não conseguiria. Então, a gente fez um cronograma, a gente contou com várias pessoas, a equipe é muito grande, a gente às vezes fica até com medo de falar alguém esquecer, mas a gente tem parceiros da fotografia, como o Edgar Rocha, a gente tem a professora Andréa, a gente tem a Ideia Propaganda, que foi uma incansável em fazer toda essa parte. Estamos trabalhando, saí a menos de 2 horas do shopping para fazer essa entrevista, porque a gente está montando, né? O livro está chegando, então é uma adrenalina muito grande
e só quem sabe é quem está no meio envolvido, né? Isso é interessante, porque cada trabalho que você faz, eu imagino, quer dizer, todos os fotógrafos, isso acrescenta muito, né? A sua informação, a bagagem que você vai levando, né? A partir dessas pesquisas que são feitas, né? Porque nesse caso, eu tinha um desconhecimento, assim, eu sabia leigamente o que era, o básico. Mas aí eu comecei a descobrir várias riquezas. A gente tem a maior troca de energia, de oxigênio do planeta nessa parte dos mangues. Você tem o lugar onde toda a fauna e a flora faz a sua reprodução. Então, é um lugar riquíssimo, né? A gente fica preocupado quando acontece uma mancha dessa de óleo que acaba danificando e causando um prejuízo muito grande. Mas eu acho que foi uma experiência maravilhosa e todo mundo domingo, eu espero todo mundo lá no shopping em São Luís, a partir das 18 horas vai ter uma grande festa e a gente sempre atrela música. Então vamos ter DJs, Alex Palhano, vamos ter a banda Alquimena, que participou também do projeto, porque além de tudo os meninos da banda são tradutores, o Adriano, o Helber faz a correção, então é uma grande festa e muita coisa envolvida. É muito interessante também porque tem um outro aspecto, não aquele de que não se preserva aquilo que não se conhece. Né? Então, a partir do momento que você leva a informação, leva as imagens, fala da importância, você tem ali também, está contribuindo nesse processo educativo, digamos assim. Pois dessa vez eu vou ter uma parte teórica muito forte, porque nós estamos dizendo que tipos de mangue nós encontramos, quais são as formas de vidas que a gente encontra. Então, dessa vez o livro, ele, além da plástica, das informações fotográficas, a gente tem muita informação teórica que pode ajudar até uma criança ou um adolescente a participar desse mundo, né? Desse mundo que é o mangue. São 130 páginas impressas de forma ecológica, inclusive em papel oriundo de fontes sustentáveis. E aí não poderia ser diferente, tratando inclusive de um tema extremamente importante quanto o meio ambiente, né? Como a gente tem pretensões, como foi feito com os outros livros, de lançar fora do país, nos outros países, se você não tiver esses 2 selos, você não lança. A gente tem um selo chamado Amber Green, que é um selo que toda a tinta utilizada no livro é à base d'água, e o de reflorestamento, né, que é um importante que tem que ter para poder a gente fazer a coisa sustentável. Meirelles, parabéns pelo trabalho, obrigado pela entrevista e fica o convite então, 18 horas, domingo, lá no São Luís Shopping. São Luís Shopping, no segundo piso, praça de alimentação, porque a coisa tomou uma dimensão maior e a gente vai ter uma festa grande. Obrigado, Meirelles. Eu que agradeço. Você ligado no Bom Dia Maranhão, olha, chegou a hora do roteiro da sua diversão, embarque aí nessa viagem agora com o comandante Alexandre Pimenta. Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Já cheguei para te deixar bem informado de tudo que vai rolar na cidade esse fim de semana. Prepara a pipoca que a primeira dica vem das telonas. No filme Playmobil, Marla está acostumada a cuidar do irmão mais velho, o Charlie, até o dia que os dois são transportados para dentro do universo mágico. A garota embarca numa jornada de resgate com a ajuda dos novos amigos, como o agente secreto Rex, o caminhoneiro Del, uma fada madrinha e o androide. A programação natalina continua movimentando o Centro Histórico de São Luís. As atrações culturais são gratuitas e todo final de semana sempre tem shows, espetáculo de dança, desfile natalino e, claro, a presença do Papai Noel. Hoje, a Vila Natalina recebe a cantora Luciana Pinheiro a partir das 8 horas. Clássicos do Natal, internacional, regional, com arranjos tradicionais, além de versões do samba, reggae, estão no repertório. No sábado, entre as atrações estão o Coral de São João, que se apresenta no palco Tribunal de Justiça às 8 horas. O grupo tradicional maranhense também brindará o público com canções típicas da época. 2 grupos de dança estão na programação de domingo. O Bailé Olinda Soul, que se apresenta na Árvore Cantante, e a Companhia Pulsar de Dança, com o espetáculo Natal de Alice. O espetáculo mostra a visão de Alice, a personagem do clássico Alice no País das Maravilhas, em diversas coreografias de dança, contemporânea, jazz e bailé. E hoje no Bar do Porto, na Praia Grande, a partir das 8 horas, tem a banda Ya Soul System e vários DJs tocando o melhor do reggae. A entrada é franca. Amanhã é dia de cair no samba. Na casa de Yaya vai ter a Confra de Bamba,
Começa a partir das 17 horas com Serrinha, Chico Chinês e Filhos de Yaya. Ingressos no local. Essas foram as dicas dessa sexta. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau! Olha, o clima do Natal invadiu os terminais da Integração. Os passageiros aprovaram. Veja na reportagem de Ciro Mineiro. Entre um embarque e outros, passageiros são convidados a entrar no clima natalino. Para quem teve um dia exaustivo, a música acabou transformando o momento em algo prazeroso. A Sara e a mãe dela foram envolvidas pelas canções e acabaram parando para curtir um pouco das apresentações. É uma oportunidade muito boa para todos nós, né? Para estar prestigiando esse momento que é muito importante para todo mundo. Eu e minha mãe, a gente vê, exatamente, chamou muita atenção. Aí vamos aproveitar que nem sempre tem, né? Paz, muito amor, o próximo. É muita felicidade traz no coração da gente. Muitos passageiros se tornaram espectadores e, claro, aproveitaram para registrar através do celular. A Adriana ficou surpresa ao se deparar com um coral em pleno terminal. Me surpreendi eu desci do ônibus, aí que eu me lembrei que tem o Coral Integração, achei muito legal. Muito lindo, essa época é uma época que a gente está tão emocionado e de ver a arte, né, espelhada aqui num lugar tão tumultuado. No terminal da Coab, os usuários puderam conferir o coral formado por um grupo de alunos de uma faculdade particular, que preparou um repertório especial, todo inspirado no Natal. Para nós, assim, um grande prazer chegar aqui e doar a nossa música para as pessoas que estão cansadas, indo cansado para casa, um dia cheio, de repente tem uma surpresa dessa. Lindo projeto, lindo projeto. Já no terminal da Coama, a orquestra de violões foi uma das atrações de fim de tarde. Músicas que serviram para acalmar os ânimos de quem havia acabado de sair do trabalho. Esse é o segundo ano do Natal da Integração. A novidade em 2019 é que as apresentações estão acontecendo simultaneamente em 4 terminais da Grande São Luís. Quem ainda não viu terá a oportunidade de conferir essas belas vozes também na tarde desta sexta-feira. Nos 4 terminais de integração, Coama, Coab, São Cristóvão e Distrito Industrial, simultaneamente vai estar acontecendo as apresentações natalinas das 16 às 19h30. Dentro do terminal de integração passa mais de 4.000 pessoas por dia em cada terminal. Então o intuito do projeto é trazer essa efemeridade nesse momento que as pessoas estão de passagem, parar um pouquinho e poder aproveitar. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no Portal M10. Para você, um bom final de semana. Até segunda. De repente, lá no céu.